Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Encontraram? Primeiro Samuel, capítulo 15. Vou ler o verso 1. Livro do profeta Samuel, no capítulo 15, verso 1, e diz assim: Samuel também disse a Saul: O Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Deus, te dou graças, eu te honro, tu és santo, Deus de poder e glória, Pai. Deus, toma, Deus, nossas vidas, toma, Deus, nossos corações, e eu te honro, Deus, nesta noite, Pai. Dá-nos tua palavra, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. A leitura bíblica esse ano de Samuel foi especialmente diferente dos demais anos. E o capítulo 15, verdade, do versículo 1 ao 35, fala de dois homens, da história de dois homens, Saul e Samuel. Hoje falarei sobre Saul e domingo falarei sobre Samuel. O versículo 1, li somente o versículo 1, porque senão nós íamos ter um déjà vu, lendo 35 versículos, né? Daria para dar um déjà vu. Não é dia de fazer a leitura da Bíblia inteira. Mas os irmãos têm Bíblia e acredito que os irmãos poderão ler caso queiram. Mas estaremos perpassando por alguns versículos hoje e por alguns outros, hoje referentes a Saul, domingo que vem referentes a Samuel. Mas muito bem, então é um rei e um profeta. Hoje trataremos do rei, perfil de um rei caído. Né? Perfil de um rei ou de um homem caído. Saul, um rei caído. E o perfil de Saul, ou uma anatomia de Saul, eu achei muito interessante. Eu estou pensando nesse capítulo, nesses dois homens, desde o dia da leitura bíblica desse capítulo. Né? E a primeira coisa que eu notei sobre o perfil desse rei caído, ou desse homem caído, é a dificuldade de discernir. Aqui na história, a narrativa conta que Samuel, presta atenção, Samuel chegou para Saul e disse assim: olha, Saul, você vai até Amaleque e vai matar Amaleque vai matar o rei, vai matar o gado, vai destruir a cidade, você vai destruir tudo, em sacrifício a mim não vai pegar nada, não quero ouro, não quero boi, não quero rei, não quero soldado, vai destruir tudo. Ouviu, Samuel? Vai lá, levanta-te e faz esta obra. Samuel disse a Saul. O profeta disse ao rei. E aí, mas eu acho interessante essa coisa de Saul, um rei caído, um homem, e aí ele ouve a vontade de Deus através do profeta, e é uma primeira coisa que eu acho muito intrigante e interessante. Ele ouve a vontade de Deus, era para ir lá matar o rei, matar o gado, queimar tudo, o ouro, a prata, as tendas, as roupas, queimar tudo. Ele vai, invade, vence, destrói, ele pega, já é conhecido, a narrativa já é conhecida dos irmãos, ele pega o rei, poupa o rei, que era importante, alguns soldados bons, mais fortes, o melhor do gado, e guarda para sacrificar a Deus posteriormente. Mas não era isto que Samuel havia dito para Saul. Samuel havia lhe dito: o Senhor quer que você vá lá, que você mate todo o gado, mate o rei, mate os soldados, queime tudo e volte de mãos limpas. Esta é a ordem. Mas, intrigantemente, no versículo 22, quando Samuel chega até Saul, e Samuel disse, no verso 22, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor?
Acho interessante aqui essa colocação, essa conjectura que Samuel faz. Acaso Deus tem prazer em sacrifícios e ofertas, maior prazer em sacrifícios e ofertas, do que em se obedecer à voz do Senhor? Eu acho incrível quando o profeta faz esse paradoxo entre sacrificar, oferecer sacrifícios e ouvir a voz do Senhor. E aí ele continua: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. E aí então, Samuel deixa claro para Saul: olha, Saul, você errou exatamente aqui. Toda a sua multidão de sacrifícios, de ofertas, de gordura, do seu sacrificar, não equivale a você ter obedecido à voz do Senhor. Não suprime a ordem de obedecer à voz do Senhor. Esse é o perfil de um homem caído, de um rei caído. Intrigantemente, quando o ser humano está caído, ele torna-se arrogante e torna-se automaticamente legislador. Sabe o que é um legislador? É aquele que faz as suas próprias leis, ou aquele que faz leis. E Saul, então, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele cria a sua própria lei. Ora, eu vou pegar o rei, eu vou pegar o gado, eu vou pegar o ouro, eu vou pegar o que tiver de melhor e vou sacrificar posteriormente, porque isso vai ser agradável para mim, vai me dar créditos com Deus. Tem até uma aparência de proatividade. Olha só, Deus mandou ele sacrificar, mas ele é tão mais esperto, tão mais sagaz, que ele tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Eu vou pegar e vou sacrificar a Deus. É claro que Deus não vai rejeitar uma oferta. Afinal, o Deus de Saul é um mendigo de ofertas. Ele fica lá suando frio no trono, esperando cada quarta-feira, cada domingo, cada sacrifício, para ele ser bajulado. Não. Samuel olha para Saul e diz: a gordura dos teus carneiros, o teu sacrificar, não equivale a obedecer à voz do Senhor. Pasmem, se você não leu, ou se você não leu a miúdo a resposta de Saul, e eu nunca, na minha vida cristã, de minhas leituras bíblicas, havia me atentado para esse diálogo entre um rei caído e um profeta íntegro, um sacerdote íntegro. Samuel chega e cumpre o seu papel. Falarei disso no domingo. Olha, Saul, o Senhor não se agrada em meros sacrifícios e ofertas de gordura e de carneiros. Antes, ele tem prazer no ouvir a sua voz e obedecer o seu querer. Ouvir a sua voz. Então parece que a olho nu, não é, Vinícius, no leitor simplório e primário da primeira vez da Bíblia, que a disputa aqui está entre a voz de Deus e o desejo de Saul de sacrificar. A tua questão do texto? Não. A disputa aqui não é entre a voz de Deus e o sacrifício ofertado por Saul. A banda toca mais embaixo. Não é assim que a banda toca nesse texto. Diz a minha até o buraco está mais embaixo, é mais grave. Olha simplesmente a resposta de Saul no verso 24. E Saul disse a Samuel: pequei. Um rei caído é hábil em arrependimento fajuto. O homem caído, ele sabe falar: pequei, eu transgredi, eu estou errado mesmo. Eu tenho um aluno que sabe fazer isso com uma habilidade. Estou errado mesmo. Saul olha para Samuel e diz: pequei, transgredi o mandamento do Senhor. Ó, que coisa! E agora, quem poderá nos ajudar? E transgredi também as tuas palavras. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Olha o que diz o texto.
abre aspas, Saul diz, porque temi o povo e obedeci à sua voz. A disputa aqui, então, Vinícius, não era entre a voz de Deus e o desejo de Saul de sacrificar. A disputa, a batalha espiritual aqui, meus queridos, era simplesmente entre a voz de Deus e a voz do povo. Saul, um rei caído, tinha dificuldade de discernir. E aí, nessa dificuldade, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouve a voz do povo. E já é sabido que o povo é uma bagaceira, né? Sou meio burrinho, eu tenho que estudar. Né? Estou descobrindo que, diferentemente do Iago, do Cristiano, eles aprendem por osmose. A sabedoria vem assim, eles não precisam muito ler, não. A sabedoria vem e entra neles igual micróbio. Eu sou burro, tenho que estudar. Eu vi a aula do meu curso 4 vezes e simplesmente não consegui entender o que era filogênese e antogênese. Na 5ª vez, aí o professor falou, tão simplesmente, eu entendi. Gente, é isso. Filo é quando é de uma espécie, onto é quando é de um indivíduo. Meu Deus. Mas tem hora que o rei caído tem uma dificuldade de discernir. Caramba, olha o que ele fala. Não foi só um mero ouvir a voz do povo. Se fosse eu até, Leandro, perdoaria Saul. Será que eu tinha que perdoar ou não? Mas o rei caído, ele diz assim, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Ele não só ouviu a voz do povo, mas ele temeu a voz do povo. Caramba, o que estava em disputa aqui? Tinha 2 vozes, a voz de Deus e a voz do povo. Olha que cacetada Saul dá em si mesmo. Ele teme a voz do povo, mas não teme a voz de Deus. O perfil de um rei caído, ou de um homem caído, é que quando ele tem costumeiramente que confrontar a voz de Deus ou a voz do povo, ele diz, solta Barrabás. Ele vai lá e diz, maldito Barrabás, maldito Barrabás, maldito Barrabás. Não só fiz um link com o sermão de domingo. Mas o perfil de um rei caído é que na hora de discernir a voz de Deus e a voz do homem, ele diz, solta Barrabás. Se maldito ou não, não sei. Só sei que foi assim. Perfil de um rei caído. E eu achei interessante, porque eu ficava o tempo todo, e no meu primeiro esboço, esse eu reformulei, afinal tem mais de mês que eu estou fazendo ele, eu tinha colocado um homem que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Mas não foi dificuldade de ouvir. Samuel foi claro com ele, vai lá e mata tudo, e extermina tudo. Ele ouviu, por parte de Samuel, a voz de Deus. Mas ele ouviu também a voz do homem. A dificuldade dele não foi ouvir, foi escolher qual voz ele iria temer. Esse é o perfil do rei caído. Esse é o perfil do homem caído. Segunda coisa, perfil deste rei caído, que ele era rebelde. Aí Samuel, numa graciosidade semântica e gramatical, minhas ignorâncias bíblicas, não tenho problema em assumi-las, nunca tinha visto nenhuma tradução, ou nunca tinha percebido, que no versículo traz 2 conceitos. Samuel chega para Saul e diz assim no verso 23, pois a rebelião é como o pecado
Vamos lá ver se vocês frequentaram a escola bíblica. Pois a rebelião é como o pecado da... Nós temos um pecado aqui. Qual que é? A rebelião. Ele é comparado a quê? Conceito fechado. Fechou o conceito. Aí esse ano eu lendo o texto, meu texto traz assim: e a teimosia é como a iniquidade da idolatria. São dois grandes erros aqui. Eu sempre entendi um, mas de repente me deparei com dois. Então são duas características do perfil do rei caído. A primeira é que ele é rebelde. E o rebelde tem a sua equivalência. O rebelde, ele é equivalente ao feiticeiro. E o teimoso é equivalente ao idólatra. São dois conceitos diferentes, com duas consequências diferentes, com duas equivalências diferentes. Perfil de um rei caído, em primeiro lugar, que ele é rebelde. E aí hoje eu fui para o dicionário, porque o que, afinal de contas, o que é ser rebelde? Na escola, você sabe que todo professor é psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, psiquiatra e neurologista. A gente dá lá toda... Não, esse menino aqui tem TDAH, esse menino aqui tem TOD. Né, Luzia? A Luzia já diagnosticou a Luzia tudo. Não nos cabe. Nos cabe ensinar português e matemática. Mas a gente gosta de uma avaliação, né? E vai, esse menino é rebelde. Será que ele é realmente rebelde? O que é rebeldia? Aí corri para o dicionário. Aí tem uma rebeldia que é de contrariar as normas. A rebeldia popular, secular. Mas o tio Google não deixa nada a perder. E tem lá assim, ó, rebeldia, conceito bíblico. Eu falei, não me interessa. O conceito bíblico é deliberadamente afrontar Deus. Você, poxa, que coisa, não? Perfil de um rei caído, de um homem caído, é que ele deliberadamente afronta Deus. Nas suas normas, no seu querer, na sua voz. Deus fala, vai por este caminho, mas eu sou caído, eu digo, eu vou por esse. Deus diz, você tem que fazer isto, seria legal você fazer isso, mas você olha para você e diz, não, mas eu quero fazer isto. O rei caído é assim. Isso não acontece com a gente, só com Saul. Nós somos cristãos humildes, dedicados, amorosos, zelosos do nome de Deus, jamais faríamos uma coisa dessa. Mas, incrivelmente, este rei caído, ele afronta Deus do primeiro ao segundo momento do seu reinado. Li um comentário sobre ele interessante. Saul, de adolescente. Saul, o rei ungido que tomou Doril e sumiu. Porque desde o seu primeiro momento de reinado ao seu último, ele afrontou Deus. Ele afrontou Deus querendo matar Davi. Ele afrontou Deus querendo sacrificar. Ele afrontou Deus consultando os mortos. Ele afrontou Deus nas batalhas. Ele afrontou Deus com sua família. Ele afrontou Deus em todos os aspectos de sua vida. E é chamado de rebelião, equivalente ao pecado de feitiçaria, algo que de uma forma muito grande ofende Deus. Perfil de um rei caído, no caso aqui Saul, de um homem caído, é que costumeiramente seu coração é atravessado. Uma das primeiras coisas que a gente aprende como professor, quando tem que fazer caderno de registro, mas eu estou orando, um dia isso vai acabar. Afinal, não serve para pouca coisa. Mas, né, Aline? Uma das primeiras coisas que a gente aprende a registrar no caderno de registro é o aluno Joaquim Manuel tem dificuldade em obedecer regras dadas a ele. Ou seja, ele afronta. A regra, tem até um nome chique agora, né, coordenadora? É transtorno opositor.
Talvez Saul tivesse um transtorno opositor a Deus. Talvez não, é certeza, cara. O homem caído, ele tem um transtorno opositor a Deus. Se Deus fala, não prostitui, ele prostitui. Se Deus fala, não fala mal do pastor, ele fala mal do pastor. Se Deus fala, não se rebela contra a sua igreja, ele se rebela contra a sua igreja. Se Deus fala, entre escolher a vigília e o boteco, ele escolhe o boteco. É uma coisa incrível. O homem caído, ele acorda opositando, se é assim que fala, a Deus. O rei caído tinha um coração rebelde. Esse era o seu perfil. Ele não mudou. Eu acho interessante em tudo isso, porque uma das coisas que nós não podemos abrir mão é de que as pessoas mudam. Às vezes eu apavoro a ideia de escola como sacerdócio. O povo quer que a gente acredite que você tem que dar aula por amor. Eu dou aula por salário, não pagou, eu não vou. Eu trabalho na escola. Para mim, vocação é igreja. Lá é trabalho. Né? Mas é claro que a gente, como ser humano, de vez em quando dá uma esbarrão aqui, outra aqui, e de vez em quando me dá uma frustração em olhar para o meu aluno e ver, não tem futuro, estou perdendo meu tempo aqui. O pai é usuário, a mãe é usuária, o tio é usuário, o avô é usuário, o irmão mais velho já é usuário. Ele não tem, provavelmente não tem outro caminho para ele a não ser usuário, então é perca de tempo. E às vezes me dá uma frustração, mas eu tenho que aguentar o transtorno opositor dele, das 7 da manhã a 1 da tarde, para nada. Isso é literalmente dar soco no vento, para nada. Essa é a parte humana. A parte cristã vem e fala assim, mas todo ser humano tem a capacidade de mudar. E se esse for o membro desta família que vai dar uma reviravolta e mudar a história desta família. Aí não é perca de tempo. Mas a parte triste é que a gente não sabe se é ele ou não. Então a gente tem que fazer. A gente tem que fazer acreditando. Então eu quero acreditar que Saul teve oportunidades, visões, de atos de Deus naqueles dias, em que poderia levá-lo a se dobrar diante de Deus. Mas a história diz que ele não se dobrou. Vocês sabem o fim de Saul? Rebelde até o último momento do seu suspiro. Perfil de um rei caído, de um homem caído, é a dificuldade de escolher entre a voz do povo, a voz da humanidade, a voz do pecado e a voz de Deus. Sempre escolhe a voz do pecado. Perfil de um rei caído, de um homem caído, é que ele é rebelde por essência. Ele é opositor a qualquer norma que lhe for dada. Perfil de um rei caído, de um homem caído, é que ele é teimoso. E ainda no verso 23, a teimosia é como a iniquidade da idolatria. Vocês perceberam que Samuel, na sua eloquência, pegou os dois pecados que enfia o dedo no zóio de Deus? Sentiu um ponto de tensão aqui no diálogo? São dois pecados que, para você que já leu a Bíblia miúdo, com atenção, não terá dúvida que são dois pecados que enfia o dedo um em cada olho de Deus. É de extrema ofensa a Deus a feitiçaria, e é de extrema ofensa a Deus a idolatria. Olha que coisa. Mas a pergunta é, afinal, rebeldia e teimosia não é a mesma coisa? Por que essa repetição? Por que Samuel usou os dois termos? Porque não são a mesma coisa. E eu acho que eu achava que era, por isso eu não percebia esse detalhe.
Segundo o dicionário da semântica bíblica, rebeldia é deliberadamente afrontar Deus. Por conta própria. Eu acordo, faço o que é sido contra. Teimosia é ser cabeça dura. Não é aquela coisa deliberada. É aquela coisa idiota. É aquela coisa burra. Burra do dia a dia. Sabe, gente, cabeça dura? O perfil desse rei caído é que ele tinha cabeça dura. Hoje eu estava falando, hoje foi o dia da Maria da Penha. É incrível você falar de Maria da Penha, né? E eles fizeram um bilhetinho para Maria da Penha, e eu li assim: ô Maria da Penha, bem que minha mãe podia ter sua coragem de denunciar meu padrasto, para ele parar de bater em nós. Mas essa coisa de cabeça dura, e os meninos falam assim, mas tia, eu lembrei porque eu falou assim, tia, mas ela foi meio cabeça dura, não foi não? Por que no primeiro dia que ele bateu nela, ela não denunciou ele até chegar ao ponto de tantos anos depois, ele dá um tiro nela e ela vai ficar paraplégica? Isso vai entender, né? Por que o ser humano é tão teimoso? Por que o ser humano é tão teimoso, tão cabeça dura? O perfil de um rei caído é que ele não aprende com os erros, não. Ele não aprende, não. Hoje não deu certo, amanhã a gente vai lá. Está vendo que não é o que... eu acho interessante, no caso de Saul, porque o que estava em jogo o tempo todo era a vontade de Deus. Ele ia lá e batia a cabeça, via que não era a vontade de Deus, ele ia no outro dia e tentava de novo. Talvez, eu imagino que na psicologia idiota dele, o rei caído pensava assim, não, vai que amanhã Deus muda de ideia. Eu acho que ele não entendeu o versículo que Deus é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. Poxa, a vontade de Deus não vai mudar amanhã, não. Mas Saul insistia que a vontade de Deus mudasse amanhã. Isso é teimosia. Isso é cabeça dura. Viram que vem um bolo? Não discerne entre a voz de Deus e a voz do homem. Prefere temer a voz do homem do que a voz de Deus. É rebelde, afronta Deus e automaticamente é cabeça dura e vai batendo cabeça todos os dias. Isso é teimosia. Pecado grave. Equivalente à idolatria. Aí nesse ponto aqui eu me perguntei, Deus, não entendo. Senti agora um ponto de tensão. Parece que, no dia da leitura, eu perguntei isso para Deus. Deus, estou com a impressão de que parece que o Senhor e Saul não deu certo. Foi amizade. Tem amizade que não dá certo, né? O Senhor e Saul não deu certo. Aqui eu senti que, Vinícius, foi colocada aqui uma pedra, que daqui não passava para lá e outro não passava para cá. Tinha uma parede aqui entre Saul e Deus. Já tinha essa ciência de que os dois são os dois pecados, enfia dedo no olho de Deus, como diz os meninos, nos olhos de Deus. Feitiçaria, idolatria. Então daqui para frente não vai. Contrapartida, Saul era rei de Israel. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, o que eu faria se eu fosse rei de Israel? Eu detonaria o mundo, eu saberia que Deus era comigo, e eu destruiria os Estados Unidos, a Rússia, a China, ia destruindo os comunistas tudo. Brinca não que destruir o Brasil também. Afinal, Tel Aviv é o centro geográfico do mundo. De onde está a mesquita azul dos muçulmanos, que é o local onde está o templo de Salomão, soterraram o templo de Salomão e construíram uma mesquita muçulmana, é o centro geográfico do mundo, é o local onde será construído o tabernáculo para o reinado de Anticristo. Dali, geograficamente, é possível mandar míssil a todas as nações do mundo. É o centro geográfico do planeta.
Por isso ali tudo acontecerá no Apocalipse. Então se eu fosse o rei de Israel, menino, vocês faziam tudo que eu queria. As nações iriam fazer tudo que eu queria. Saul chegou a ser rei. Mas não foi um rei qualquer, não. O primeiro rei. Comecei a pensar sobre isso. Poxa, que tem uma tensão muito grande. Voltei e reli. E já achei um detalhe aqui. O perfil de um rei caído é que ele não é escolhido por Deus. É sabido da narrativa bíblica que vocês leram, que quem escolheu Saul para rei foi o povo. Caramba! Aí, porque Leandro, ele só dava conta de ouvir a voz do povo. Foi o povo que aclamou ele rei. Não foi Deus. Então, na hora de ouvir a voz, ele preferiu, ele temeu a voz do povo. O rei caído é um ímpio, que age como ímpio, que ouve o ímpio, e que se estressa com qualquer coisa que o profeta falar. Perfil de um rei caído é que ele é oriundo do povo, ele ouve a voz do povo, ele conhece a voz do povo, ele teme a voz do povo, e ele obedece a voz do povo, da humanidade, do pecado. Deus, aí está a crise entre Deus de Israel e o rei de Israel. Não ia dar certo. O trem era mais antigo do que eu pensei. Não foi só os sacrifícios indevidos aqui, não. Já vinha se arrastando, o povo havia escolhido. Se um rei quiser reinar sobre Israel, ele precisa se converter. Se um homem quiser permanecer diante de Deus, ele precisa se converter. Seus maus caminhos. E comecei a pensar, e fiquei pensando então nessa relia, ou nessa guerra santa entre Deus e Saul. Aí, Carol, cheguei a uma outra conclusão. Primeira conclusão, não foi Deus que o escolheu, foi o povo. Por isso, ele temeu a voz do povo e não a de Deus. Estamos juntos. Somos da mesma espécie. Somos de igual para igual, amiguinho. Eu acho que se tivesse ketchup, se a Goiás existisse naquele tempo, e tivesse ketchup, eles tinham feito o pacto do ketchup. Tu é povo e eu sou povo, então vocês me elegeram e eu escutei Deus. Esse primeiro ponto de atenção. O segundo, esse confesso agora sim que esse ano foi libertador a leitura. Nunca a Aline sabia de um troço desse. Nem aguentei, estava compartilhando com o Fábio antes do sermão. Se você pegar o livro de Samuel, ler a história de Saul a miúdo, você vai descobrir, Carol, que Deus nunca falou pessoalmente com Saul. Saul nunca falou com Deus. Era o profeta que trazia a mensagem de Deus para ele. Caramba! Eu sempre me perguntei por que esse retardado desse rei caído foi consultar a feiticeira lá de Endor para subir o espírito lá de alguém para falar para ele o que Deus queria. Por que ele simplesmente não orava? Simples. Porque o que ele tinha era o silêncio de Deus. Deus não falava com ele. E quando você lê, você vê Deus mencionando Saul na terceira pessoa. Ele. O perfil de um rei caído é que ele não fala com Deus. O perfil de um homem caído é que ele não fala com Deus. Simples assim. Ele simplesmente não fala com Deus. Aí aqui, eu entendi o fracasso deste reinado. Poxa, era um cara que chegou no topo da cadeia alimentar do povo de Deus, mas que não ouvia a voz de Deus. Era um cara seco, um cara estéril, era ímpio. Entendi até porque que Deus insistiu em chamar o Davi pecador em homem segundo o meu coração.
Entendi tantas coisas quando eu captei essa mensagem. É interessante isso, o homem chega à posição de rei de Israel, sem a condição de ouvir a voz de Deus. Se eu fizesse jejum, eu teria feito, mas eu fiz muito pensamento positivo. Porque eu queria falar de Saul sem aplicar. Eu ficava lá com assim, nossa, agora, nesse momento eu vou falar assim, é assim você está aqui na igreja, você chegou a cargo, você chegou aqui, você faz isso, você faz aquilo, mas o seu probleminha agora está identificado. Nós fizemos uma psicanálise, uma análise com você e identifiquei seu problema. Seu problema é que você nunca falou com Deus e Deus nunca falou com você. No caso de Saul, Deus não tinha um pingo de interesse em falar com ele. No seu, não sei. De repente, até Deus tem, mas você que tem praticado as outras condições. Mas como eu fiz o posicionamento positivo que não ia aplicar, não vou aplicar não. Voltemos para Saul. Aí então entendi. Por que esse ponto de tensão tão grande entre Deus e Saul? Rejeitado, desprezado, suicidado, banido da história. Quando, na verdade, se tivesse se atentado para Deus, teria criado, talvez, uma monarquia das mais fortes existentes no planeta Terra. Povo de Deus, primeiro rei. Mas não ouviu, não movia, não falava com Deus. E assim, então, encerra-se a tragédia de Saul. Perfil de um rei caído. Entre escolher a voz de Deus e do pecado do povo, ele sempre vai pedir para soltar Barrabás. Ele é rebelde, afronta Deus deliberadamente. Ele é teimoso, não aprende não. Bateu cabeça, deu bobeira, mas amanhã vai dar de novo, porque é assim. E por fim, ele não fala com Deus. Deus não fala com ele. Acho interessante. E me apaixonei por essa analogia. Então vamos lá fazer o teste de hoje. Quem aclamou Saul? Qual voz Saul ouviu para ser rei? E aí para você pensar para domingo, qual voz o profeta Samuel ouviu para ser profeta? Samuel, Samuel. Te dou graças a Deus e te honro. Eu amo a tua palavra, Pai. Eu amo aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Dá-nos tua palavra, dá-nos condições, ó Deus, de entender a tua palavra. Dá-nos corações quebrantados, ó Deus, para não termos um perfil de homem caído, de rei caído. Não importa as posições que chegamos, ó Deus. Se nossos corações não estão convertidos a Ti, Deus, o Senhor não fala conosco. Pai, mas nos ajude. Nos leve a Ti, nos leve ao Teu trono cada dia, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Domingo, a gente parte para este homem que ouviu Deus o chamando.